Começando o nosso Happy Hour, seja muito bem-vindo. Antes de qualquer coisa, eu quero apresentar essa mesa pra vocês hoje aqui. Por quê? Mostra aí, produção. Todo mundo... não querem mostrar você. Aê! Olá! O que eu quero ressaltar? Só tem podcasters aqui nessa mesa hoje. Agora eu me senti. Comigo, a apresentadora desse podcast hoje, ninguém mais, ninguém menos que Priscila Bells. Eu tô ouvindo palmas? Obrigada. A melhor. E por que eu disse que todo mundo é podcaster? Porque a Priscila, se você não conhece ainda, ela tem um podcast. Não tem vídeo. Infelizmente, ainda não. Mas é só áudio e é muito legal de você ouvir, chama Sobreviver. Isso. A gente fala sobreviver ou sobreviver? Sobreviver, mas é pra você... Tem esse Exatamente, joguinho aí. Pra você sacar aí. É muito legal. Eu ouço todo episódio que sai. Tá no Spotify, também no Spotify. nas outras plataformas ou só no Não, Spotify? só tá no Spotify. Ela é exclusiva. Ela é exclusiva a Spotify. Você que vai atrás. Você que vai atrás. Claro. Que lute. Então tá lá, olha, o podcast da Priscila Bells, que é psicóloga. Isso aí você já sabe, porque ela vem em todos os programas da TV Novo Tempo. Já veio nesse podcast aqui uma vez só? Então, né? Tá, não sei o que aconteceu, Também gente. não sei. Peguei a senha. Pegou a senha. Peguei a senha. E agora voltou deste lado da Deste mesa. lado, estou super à vontade. Só que não. E o podcast da Priscila Bells, a gente tava conversando antes, né? Você tava ali terminando os seus ajustes, mas a Priscila é assim, né? Sobreviver, mais um episódio agora. É muito gostoso. E tal, né? Você fala, cara, que paz! Entrei num mundo paralelo. E aí vem aqui esse Happy Hour, entendeu? Mas vai ser uma honra, viu, Pri? Muito obrigado por estar aqui com a gente. E o casal do momento. Eles são mais Happy Hour do que nunca. E aí? Oi, meu povo. Como que ia estar do lado daí, gente? Que vocês estão do lado de cá agora, né? Então, eu confesso que eu tava mais confortável Eu do lado também. daí. Tá vendo, Priscila? Sério? Ajudou bastante. Eu tô ótimo na minha condição. É porque assim, do lado de lá, a gente sabe o que vai acontecer. Agora eu tô assim, eu vim tranquilo, só que eu já não sei se eu tô tão tranquilo assim, não sei o que pode vir. É bom não ficar mesmo. Misericórdia. Olha, Nós estamos felizes. apresentando formalmente Pastor Éder Ferreira. Muito prazer. Gabriele, que eu insisto em falar que é Chagas, mas não é. É Chaves. Chaves. Eu sempre que eu vou falar, eu falo Gabriele Chagas, aí ela me olha assim, Chaves. Acho que já teve umas 2 vezes, né? Meu pai. Então, é Chaves. Eles estão apresentando o Casamento em Chamas. Você já viu o Casamento em Chamas? São 5 episódios. A gente já teve 2 que foram pro ar segunda-feira passada. Essa segunda é uma série especial aqui do Happy Hour. Tem os seus episódios aí na quinta-feira, mais inclusive porque estamos em pleno lançamento da revista Sem Tabus aqui, ó, falando sobre sexualidade. A Darleide, que escreveu essa revista, falo mais sobre ela daqui a pouco. A gente resolveu fazer esses 5 episódios, né? Aqui tem a agenda, Fabrício, de quem vai estar com eles. Inclusive já teve, porque tá tudo disponível para você assistir se você não viu ainda. Mostra aí pra gente. Ó... não, mas cadê o primeiro? Esse foi o primeiro. Foi o dia 2. No dia 2 foi o sexo cristão, entendeu? Exato. Que esse foi o dia primeiro. 2? 2 de junho. Ah, entendi. Vamos ajudar, né, o coleguinha. Me ajuda a apresentar esse negócio. Dia 2, gente, que foi segunda-feira Mas fica passada. tranquilo que eu também pensei o mesmo. Eu voltei, mas peraí, esse é o episódio primeiro? 2. Não, tá tudo certo. Tema, sexo cristão, pastor Odailson e a Ellen, 2 queridaços. Foi muito legal. Se você não assistiu ainda, dá tempo, né, Wagner? Ela sabe fazer o convite Viu dela. aí? Muito bem. Aí olha só, os nossos amigos Robson Aleixo e a Luciana tiveram aí Foi nessa segunda. Também tá aí disponível, você que não viu ainda. Tem no NT Play, tem no canal do YouTube do Happy Hour NT, aí você vai ver a lista lá do Casamento em Chamas. Assim como a Pri, a gente também tem os nossos áudios, então tem no Spotify, no Deezer, legal, na Apple Podcasts. Não tem um podcast, a gente tá lá. Tem aí o Robson Aleixo, vamos ver os próximos, que aí ainda virão. Eita, Fabiana e Rodrigo Bertotti. Vocês seguraram esse casal falando sobre sexo? Foi difícil, mas eu conseguimos. imagino. Um grande abraço para esses queridos. Mas foi bem legal também. Imagino. Foi Falando muito... sobre pornografia, inclusive. Foi. Tema muito, muito forte, né? Importantíssimo de... Bacana.
Intimidade em crise. Aí o pastor Rafael Santos e a Rose Rios já tiveram aqui também no Hope. Foi muito legal. E aí terminou com a autora do livro e seu digníssimo, Darleide Alves e J. Washington. Foi isso aí, foi bem legal. Todos os episódios foram muito bons. Eu acho que vai contribuir muito para a vida de todos os que assistirem, porque houve uma riqueza de conhecimento, de vivências, todos com uma bagagem aí já de casados. Anos, né? Então foi muito legal. E foi muito leve também, né? Então foi bem descontraído. E teve uma pitada de vida pessoal, né? Se o pessoal de casa fica um pouco curioso. Ah, então pra por isso que eu vou saber. ouvir. Isso aí. A gente Vida gosta de saber pessoal, da vida já dos gostei. outros, né? Não é fofoca, né? Claro que não. Jamais. Eles que escolheram falar, inclusive. Claro. Esses dias eu vi um meme. Vou desistir da vida e vou viver da minha arte. Minha arte, fofoca. Vai ganhar muito, viu? E o pior é que tem gente Entendendo? que vive. Tem gente que é artista nessa área. É. Mas aí, até queria saber, porque às vezes a gente vai fazer uma entrevista e é muito descontraído, como com certeza vai ser hoje. Sim. Mas às vezes a gente entra nos temas difíceis e vocês falaram sobre sexualidade. As pessoas têm muitos tabus, né, Priscila? Para falar sobre sexualidade ainda é uma coisa que parece, poxa, não pode falar sobre isso, são conversas meio complexas, né? É um assunto difícil, né? Porque está muito associado à educação, né? Ao contexto onde a pessoa está. Mas é importante. Então, eu acho que é Importantíssimo. muito bom quando se abre esse espaço de conhecimento e as pessoas podem, né, ver experiências, ouvir aquilo que é correto, né? Não ficar fantasiando. Então, existe muita coisa bacana. Aí eu achei muito legal. Eu não tinha visto a revista, viu? Eu acho que é muito bacana. E o nome já, né? O nome é sempre sensacional. Sem tabus. Então, você já vai mais, assim, aberto. Vou falar da revista já já. Como é que foi pra vocês tratarem desse assunto? Teve um momentinho assim de, ai, vou ter que perguntar isso? E aí? Olha, eu não. Fala a verdade aqui, Vou hein, falar a Gabi? verdade, vou falar a verdade. Eu me considero uma pessoa com poucos tabus, assim, na vida. Eu não tenho muita vergonha pra falar. Não sei se é por conta da psicologia também. Aham. Eu sou bem tranquila. Mas uma coisa que quase todos os episódios a gente percebeu, assim, é que os apresentadores não, os convidados, eles sempre colocavam, olha, em algum momento você vai saber sobre esse assunto, seus filhos vão conversar sobre esse assunto, essa informação chegará. Então, o que a gente está propondo aqui é que essa informação seja, igual a Pri falou, uma informação coerente, uma informação correta, uma informação adequada. Então, se a gente vai ter acesso ao conhecimento, por que não falar sobre eles, né? Isso. E tudo foi baseado em ciência, em Bíblia. Então, foi muito legal ver que tudo que está embasado na Bíblia, a gente também consegue encontrar em vários estudos falando a respeito das mesmas coisas. E por que a gente fala a respeito da Bíblia? Porque até o tema, né, sem tabus, existem muitos tabus, principalmente no contexto religioso. A gente falou isso, inclusive, no podcast dessa semana, que tínhamos o casal Robson Aleixo e a Lu, os dois são historiadores, e a gente fez questão de aproveitar isso para puxar na história o porquê de existir uma tensão tão grande quando toca nesse assunto. Peraí, isso aí não é santo, isso aí é pecaminoso, se a gente fala sobre esse tema, se a gente faz isso, até que ponto pode, que não pode, meu Deus, que tensão, que medo, Deus não pode ver essa parte da minha vida. Mas peraí, quem foi que criou? Qual era o objetivo do sexo? Então, quando a gente vai na origem, quando a gente vai na criação, quem criou, qual era o propósito disso, a gente começa a ver que não existia esse fantasma todo que foi criado, foi imposto. Então a gente percebe que não é para ser tenso, não é para ser algo que traga medo, culpa, mas pelo contrário, que seja prazeroso, que seja gostoso em você estar ali em paz consigo mesmo, com o seu cônjuge e com Deus. Sabe que tem uma máxima assim na comunicação, principalmente quando está se falando de uma comunicação de crise, uma assessoria de comunicação, né? A comunicação mais institucional, que é assim, você só consegue controlar uma narrativa quando você fala sobre um determinado assunto. Quando você fica em silêncio, você não controla, porque aí você deixa que várias verdades vão sendo ditas na boca de quem quiser. É a história da fofoca que a gente brincou aqui, mas tem um poder impressionante, né?
Então, às vezes, essa situação da sexualidade, né, fruto de uma educação muito rasa sexual que essas gerações passadas tiveram, acredito que muito mais do que essa nova geração está tendo, né? Os pais estão muito mais conscientes, e aí os pais às vezes têm muito uma dificuldade de falarem sobre o assunto. Mas eu acho que tem que levar esse conceito. Se você não conversar com os seus filhos, eles vão conversar sobre esse assunto em determinado momento. E muitas vezes com um conteúdo extremamente distorcido. Então, falar sobre esse assunto é muito importante. E aí, assim, você tem o Casamento em Chamas, vai lá no YouTube do Hope Hour, acompanha esses 2 episódios que você já perdeu. Você que tá vendo a gente aí no futuro, tá vendo a gente em agosto, em 2027, eu não sei, todos os episódios estão lá no canal. Então, você tem uma lista lá do Casamento em Chamas e todos os episódios estão lá. Um orgulho, viu? Ver vocês aqui desse outro lado. Que bom, obrigada. Me sinto muito bem representado. Uau. E aí, tem essa revista aqui também, olha, obrigatória. É grátis, como todos os produtos aí que a Novo Tempo desenvolve. A revista Esperança, essa edição sem tabus. A Darleide apresentou por anos e produziu esse programa. Se eu não me engano, foram 7 anos. Foi 7, não foi? Vocês entrevistaram ela? Não lembra? Mas não lembro. Mas eu acho que é isso aí. Foi um tempo. Então, assim, Darleide entrevistou várias pessoas. Você veio no Sem Tabus, não veio? Várias vezes. Várias vezes. Então, assim, conversou-se sobre sexualidade baseado na Bíblia, realmente sem essa coisa do preconceito, essa coisa de sexo tá muito ligado ao pecado, e foi excelente. Então, esse conteúdo tá aqui, a Darleide trouxe conhecimento científico, pesquisas e também o que a Bíblia diz sobre a sexualidade, que nada mais, nada menos do que foi criada por Deus para o casal, né? Então, se Deus criou, é pra gente, inclusive, desfrutar. Então, tá aí, Sem Tabus, a revista pra você. Você que tá no YouTube, tem o link pra você clicar e pedir a sua. Você que tá ouvindo a gente ou tá no NT Play, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica, tá bom? Então tá aí. Tudo de graça, informação de qualidade para você. Mas pra gente começar, vocês já devem estar desconfiando, não? Claro. Éder é um rapaz sorrateiro. Ele é esperto. Ele tem essa cara de arautos do rei, mas ele é esperto. Vocês começaram fazendo essa brincadeira com os casais pra ver se eles estavam em sintonia. Nada mais justo, né, Pri? Fizeram sim? Fizeram. Eu não sei. Nada mais justo que saber se o sei se é bem casal justo. aqui... E a gente toda vez falava, olha, a gente tá aqui, vocês que se viram. Cara, por isso que eu não tô muito confortável. Eu tava gostando, mas sem Nessa saber que vida- voltaria contra a gente. Nessa vida, tudo que vem, vai. Volta. Volta. Traz aí pra gente, produção. Então tá aí, ó. Inclusive usando essa logomarca, Casamento em Chamas. Pra vocês sentirem realmente aí, ó. Fica a dica. Então, ó, vamos fazendo as perguntas aqui. A Pri faz uma, eu faço outra, tal, pra ver se vocês estão em sintonia. Misericórdia. Agora, vocês fizeram com um monte de casal, certeza que vocês conversaram um pouco sobre isso, não? O problema... Pior que não. Perderam a oportunidade! É porque todo dia, todo episódio, a gente fazia uma dinâmica diferente. Sei. Então não era a mesma, porque se fosse, talvez a gente estaria preparado, né? Tá, então um não olha pra plaquinha do outro. Eu vou perguntar as coisas sobre o casal. Beleza. E aí vocês vão dizer. Vai lá, Pri. Já vou avisando que o Éder não é muito bom, tá? Ô, louco! Ih, a disputa Bom na começou! Chamas, tô sentindo chamas. Eu só não sei se essa é muito boa. O casamento tá em chamas e nós vamos acompanhar até comendo uma pipoquinha aqui, ó. Uma perguntinha fácil. Fácil. Vamos ver. Não, simples, bem, né? Quem é que lembra mais? Quem tem melhor memória, Realmente ia ser muito tá? fácil. Por favor, ó, não colhem, tá? Nem Não, vai precisar nessa. Essa daqui, meu senhor. Mostra ali pra câmera 2, Fabrício, é? É qual? Pra câmera de vocês aqui, ó, que agora mudou essa aqui. É? Claro. É uma coisa masculina não ter memória, gente? Mas o Éder, eu acho que é um outro nível. Ontem eu tava falando pra ele, Éder, olha só, eu acho que você tinha que abrir um bloco de notas. Ontem ela falou Ontem. isso. E anotar coisas importantes que eu preciso saber que as pessoas me contaram. E aí, Nossa! E de vez em não quando lembra. revisita. É nesse Exato. nível, é nesse nível. É por isso que eu gosto de dizer que
quer uma pessoa pra você contar os seus segredos? Conte Conta pra mim. isso, Mas não esquecer vai de seguir. passar de mim. É, eu até muito gostaria bom. de guardar, mas também não vou conseguir. Não vai conseguir. Então, peraí, datas Muita coisa. comemorativas. Acho que é um pouco de tudo. É. A gente contou em um episódio do Hope Hour que teve uma vez que eu fui preparar uma festinha de aniversário pra Gabi um mês antes, porque eu tava achando que E era assim, naquela não data. era começamos a namorar ontem, entendeu? A gente já Já tava tinham namorando anos. há um tempo. E Pois aí- é. E Pois aconteceu? Teve a festinha? Alguém te deu No mês seguinte, né? Porque ela me avisou. Porque ele chegou e perguntou: o que você quer ganhar? Não sei Ah. o quê. Tá, seu aniversário tá chegando. Eu, nossa, quanta antecedência. Só que aí eu, não, Era já março. sei o que que aconteceu. Você sabe que o meu aniversário é em abril, né? Não em março. Ele, é verdade. É, pois é. Pois é. Cara, Não, ontem eu fui contar uma situação pra Gabi, aí eu... Nossa, eu não sei se eu já te falei disso. Ela, você me falou. E você, inclusive, falou por causa disso, daquilo. Não, mas eu não E tava. eu tava achando que eu nem sabia da história. Eu tava, tipo, contando pra ela como algo novo. E ela... cara, se eu começar a contar a história aqui, teve uma vez, eu tava num evento internacional. Aham. Aí eu sentei no ônibus e sentou uma pessoa do meu lado. Vou contar rápido, Fabrício. Que é muito boa essa história. Por favor, conte. Aí eu tô sentado do lado da pessoa e a pessoa começa a conversar comigo, né? Hi, não sei o que, tal. De onde que você é? Ah, do Brasil. Ah, e onde você trabalha? Na Novo Tempo. Era um evento da igreja, né? Certo. Aí ele assim, eu já fui na Novo Tempo. Falei, jura? Que legal, tal. Aí ele, vou te mostrar as fotos. Aí ele começou a me mostrar no celular dele. Aí mostrou ali a recepção da Novo Tempo. É lindo Novo Tempo, né? Beautiful, amazing. Aí ele mostrou ele sentado no camarim, maquiando, não sei o quê. Daqui a pouco ele passou, ele estava sentado comigo e eu estava o entrevistando. E você não sabia, não fazia E ideia. nem ele também, tá? Então tá desculpado. Então, Aí eu, sou eu. nem ele sabia. Então, 2. Cara, Não, não olha. dá, não dá. É A impressionante. vida não é fácil pra gente, né? Não é fácil, Não é Éder. Eu tô fácil. contigo nessa. Obrigado. Agora, eu acho que tem um pouco de preconceito aqui, porque tá assim, ó. Vai ser A contra mim de pergunta novo. é: quem é mais bagunceiro? Eu quero saber por que tá no Não, masculino. não. Ei! Tá bagunçando. Como assim? Não dá. Como cara. assim? Tá bagunçando com bagunceiro? É. Eu não gostei. Olha lá, já tá escrevendo, olha lá. Será Tá por quê? confiantemente Por que será, né? aqui, ó. Bom, tá 1-1. Tá empatado esse jogo. Não tá dando, velho. Eu não tô gostando quem fez isso aí, tá, produção? Foi a minha casa antes. Eu já tô sentindo. Foi lá, entrou. Aí só viu coisa do Éder bagunçada. Pois é. Olha, exclamação. Mas, opa, eu não entendi a exclamação. Cara, mas o. Pra mostrar Exclamação, certeza. certeza. Cara, mas o Éder, Pri, vamos julgar as pessoas, né? Claro, mas é comigo mesmo. Uma vez eu perguntei pra Gabi. Não vou falar isso, não. Pode. Não vou Agora falar eu isso, tô não. curioso. Não é sobre você. Droga. Vamos julgar. O Éder não tem cara de bagunceiro, Não, tem cara de certinho. Tem cara de Mas certinho? eu sou. Cara de certinho. Ó, eu vou Vamos entender. até Me defenda, por defender. favor, Explique, né? por favor. Ah, O Éder, ele é organizado, Oh. só que é no tempo dele, entendeu? Ah, É isso, entendeu? um dia é igual a 1000 anos, então é uma Exato. coisa mais Eu bíblica. sigo a Bíblia, exato, Aham. tá tudo certo. É isso. Então, assim, as festas duravam Mas uma semana, um mês. Você é do tipo assim, que tipo, bagunça, uma meia aqui, É? Aí chega aquele momento, você fala, não, agora eu vou organizar. E aí fica tudo É organizado? Não, eu tenho os moods. Então, assim, tem momentos que eu tô tão na vibe organização que eu não deixo a Gabi deixar alguma coisa. Ei, você falou de mim, tá isso aqui? Aí eu deixo tudo impecável, eu quero limpar tudo, lavar tudo o tempo todo, o tempo... Isso mesmo, isso Aí mesmo. quando eu saio desse mood, aí assim, dá uma Aí relaxada, aí assim, eu não quero mexer em Cara, absolutamente Éder, eu tô achando nada. que a gente é bem mais parecido do que eu imaginava, né? Aí, a gente se gosta, cara, tem muita coisa em comum, tá minha vendo? casa é tudo diferente. Ah, é? Você que é a bagunceira? Eu sou mais bagunceira, com certeza. Tanto que quando você colocou bagunceiro e você falou, eu fiquei aqui quietinha na minha. Deixa pra lá, deixa pra lá. Às vezes eu tenho os meus momentos. Mas uma coisa que deu certo agora é que a minha mala, quando eu chegava das viagens, que é bem frequente, né? Ela Aham. ficava na sala. Aí Ele era um abria na caos. sala e ficava lá até a próxima viagem. Não é até a próxima viagem, porque eu não viajo tanto, né? Mas eu também faço isso, eu abro na Tá sala. vendo aí? E dava certo, porque 3 dias depois eu já ia tirar, então nem ia Então ser não um é, problema. não dá pra você deixar a mala e continuar usando na sua casa a mala que você levou pra viagem. Acho isso super legal. Cara, eu acho... Caso com uma pessoa que chega em casa, abre a mala e separa claras e escuras. Eu tenho medo dessa sapatos. pessoa. Tem medo cara, dessa eu pessoa? tenho. Eu vivo com essa pessoa. Eu acho que esse tipo de gente perigosa. Não, você vai-
Mas agora eu deixo num quarto separado, É, aí eu fecho a fecho a porta. porta. Opa, então... Então minha bagunça Sei. fica ali, tá tudo bem. Tá tudo é sobre bem. isso. Posso? Pode. Posso aqui? Tô aqui curiosa pra Lá saber vem. disso. Quem de vocês aqui gosta mais de sair de casa? Quem quer? Ah, vamos sair, não vamos... Isso é difícil. Isso, passear, correr. É, pra- vamos falar dentro de uma condição assim, normal, né? Não estamos Normal. falando de você que não, pois é. não Não, mora na sua casa, né? Eu visito a minha casa. Ó, eu vou escrever aqui, mas tem uma justificativa. Ei, não É? começa a dar dica. Olha lá, olha lá. Ah. Não, sem dica. Já escreveu? Eu escrevi. Então vai, mostra aí. Vamos Eu ver. me arrisquei aqui, não sei, eu tô na dúvida. Oh. Ah, Eu acho que é porque os dois gostam muito de Os dois sair, gostam. é só isso. É. Só que como eu fico mais em É, casa... era isso que eu ia falar. Às vezes eu fico meio cansado, É, porque, meu Deus, ele- viajei pra caramba, andei pra caramba. Aí quando eu chego, às vezes eu quero só morgar. Só que, só que eu também tenho que ficar nessa, né? Cara, a Gabi não saiu. Então eu vamos chego, sair. vamos sair. Então mesmo com o olho em brasa, que eu não dormi nos últimos dias, vamos em chamas. Eu vou pro restaurante, vamos pra um parque. A gente sempre gostou de sair, sempre gostou. Então a gente luta pra continuar assim, Isso né? aí. Que a minha sogra, inclusive uma dica aí, casamento em chamas aí, uma dica antes de eu me casar da minha sogra foi: lute pra que o casamento de vocês não entre numa rotina enfadonha, né? uhum. Então a gente luta sempre pra fugir disso. Onde a gente mora, a gente já quer conhecer tudo que tem em volta, quer passear, quer viajar, quer fazer coisas diferentes, quer levar a gente pra nossa casa, pra justamente não ficar aquela mesmice. Mas a minha bateria social é mais baixa que a dele. É. Tem isso. Se ela quer sair, então a gente vai até o fim. Então, se for pra subir uma montanha, nós vamos até o topo dela. A gente é dessa vibe. Bem intenso. Trilha, é isso aí. Eu não sei se você tem sentido isso nos atendimentos, mas eu tava ouvindo até um podcast de um psicólogo, ele tava falando que sentiu isso muito de uma mudança. Que depois da pandemia, cada vez mais as pessoas estão com a bateria social mais baixa. Sim, Isso é fato. verdade. Porque a gente, sei lá, entrou muito no universo, eu tô aqui dentro da minha casa, descobrimos isso. E a gente também se entregou muito mais pra internet, pras redes sociais, né? E aí, então, sair de casa, interagir com outro ser humano, né? Pois é. Por que eu fazia isso antes, meu Deus? É, que negócio Tão estranho mais isso. prático. Enfrentar filas, depende de onde a pessoa Sim. mora, né? O trânsito, Igreja, o no custo. contexto igrejeiro. Sim. O pessoal não precisa mais ir pra cá. Não, aqui mesmo, liga a TV, eu tô lá adorando também. Eu acho que as pessoas estão mais caseiras. Pelo menos com quem eu tenho mais contato, as pessoas estão um pouco mais caseiras. Ó, hoje mesmo, você que tá assistindo no dia do episódio, quinta-feira, dia 12 de junho, você vai sair de casa? Ei, dia dos namorados, hein, Wagner? Wagner, sinto muito, você vai ter que sair de casa. Você vai Não ter vou, que... gente, não vou. Sabe por quê? Você Porque vai, tem duas amiga. crianças que a gente não tem por quem deixar. Então vai. Não, é fila. A gente até quando... É, que a Nani é muito do negócio do dia. A Nani é do dia. Eu não sou. Tipo, tá, vamos comemorar dia 9? Vamos comemorar dia 11? Vamos comemorar dia 10? Pra mim tá tudo certo. A Nani não. A Nani gosta do dia. É dia do aniversário. É dia... Hoje só tem fila. Hoje é tudo mais É, caro. verdade. Cheio, é verdade. Hoje é tudo complexo. Vamos convencer a Nani. É isso mesmo. Nani, só dessa vez. É. Libera o Wagner. Mas já vi Hashtag que a- libera o Wagner. Já vi que a Priscila também é da data. Não vai ter jeito. Vai enfrentar a fila sim. Essa até eu posso responder. Quem é mais engraçado? Eita, fácil também. Não tá, não. Tá fácil? Uhum. Você acha? Eu acho. Vou fazer um de difícil. Ah! Eu sou um cara sério, entendeu? Aham. Não é esse aí negócio de ser engraçado. Não. Não, eu sou acho mais a Gabi risonha. Ah, obrigada, Pri. Eu acho engraçada. Mas A eu... Gabi é engraçada, é uma fofa. Ela, inclusive, me dá vontade de rir quando ela tá chateada, cara. Eu às vezes tenho Aí prazer é um de problema. chatear a Gabi só pra rir, cara. Porque é uma fofura. Enfim, tá bom, né? Olha, tá parecido. Cara, não aguento, cara. Teve uma vez que ela brigando com a mãe, uma situação assim simples. Não, mãe, a senhora tinha que fazer assim, assado, isso aqui. Aí a mãe... Ai, filho, você é tão fofinha. Ninguém me leva a sério, Ela, tá? cara, não me leva a sério. Eu tô aqui no meu momento mais... Não é. Mas a Gabi realmente, porque ela é uma pessoa que tem essa doçura, né? Exato. Aí eu fico imaginando a Gabi na sala de aula, que é professora. E a gente pega uns Sim. rios dobrados aí, né? Na sala de aula. Aí a Gabi, imagina a Gabi ficando brava com os alunos. Pois é. Mas eu ganho ele, sabia? Quando eu entrei... Posso contar essa história rapidinho? Pode. Hoje nós estamos contadores de Então história. tá bom. Todo mundo tá Forrest Gump aqui hoje. Quando eu entrei
assim que eu comecei a dar aula, tem mais ou menos um ano, eu recebi um conselho de uma professora que estava há muito tempo dando aula. Ela me falava, você tem que ser dura, você tem que ser carrasca, você tem que ser isso, senão você não vai ter o respeito. E eu não sei se é essa pessoa. E aí eu aprendi a ganhar. Eu, assim, acredito, a não ser que eles sejam muito bons em me lubridiar, mas eu acredito que eu ganhei os alunos desse meu jeito. Assim, no meu jeito, eu consigo colocar os limites, eles me respeitam e tá tudo certo. Mas eu realmente não. Tem vezes que eu fico, gente, eu acho que eu magoei aquela pessoa, eu fui muito grossa. Não. Difícil dela Você ser dá um grossa exemplo pra pra magoar. Até eu fiquei curioso. Mas, enfim. Eu teria umas histórias pra contar também minhas, porque realmente, mas aí o Fabrício vai me matar. É você agora, né, Pri? Vou ler o seu aí. Quem pede desculpas primeiro? Aqui, ó. Ih. Ih, mas vamos lá. Saiu. Ô, Rafa, ajuda nós aqui que saiu. Eu também não sei nada. Tecnologia. Olha o seu. Posso colar? Pode. Aqui, ó. Você já leu esse ou não? Não? Não, acho que não. Quem pede desculpas primeiro? Aí eu tô curioso pra saber agora. Porque esse é importante esse dado. Esse dado Não. revela muita coisa. Esse é verdade. Muita. Olha lá. Cara, Vai. Ai, não vem com... Depende de quem tá errado, quem tá errado. Não vem com isso. não é porque... Eu não erro, né? Eu não erro. É porque no nosso casamento não há nem razões pra pedir desculpa. Já começa por aí. Perfeito, não quero. Por isso que eu tô na dúvida. Não lembro a última vez que a gente precisou pedir brincadeira. Tá, vamos lá, né? Eu também Minha acho gata, que sou eu acho. Mas não que ele não peça. Mas é porque eu sei do que você tá pensando, Wagner. Um dia eu falei pro Wagner que normalmente quando a gente discute ou não tem alguma divergência, depois eu reflito e sei que ele tá certo, entendeu? E aí... A Gabi falou isso na frente dele. Eu falei, não, Gabi, não faz isso Não não. posso fazer nada, né, cara? Pois é, fiquei se achando, mas é verdade. É verdade. Mas o Éder, ele também tem essa cara de bom moço, de Ei. barítono do Arautos Ele do tá Rei. querendo me quebrar hoje, né? Eu já Não, tô percebendo. Mas ele é bravo. Mas ele é bravo. O Éder é bravo. É. Aham. Depende do dia. Não depende do dia não, depende da situação. Eu acho que essa é a verdade. E ele não tem problemas em resolver. Eu acho Entendeu? que é essa a questão. Então, assim, eu não tenho problema de enfrentar o problema, de dialogar sobre, de expor a minha opinião. É claro que eu vou lutar pra não ser grosso. Mas ele é direto. Exato. Então, às vezes isso acontece. Mas como é? Você Assertivo. fala... você fala de um jeito... Porque eu nunca presenciei, eu só ouço falar, graças a Deus, né? Então, assim, você é direto, reto, mas você fala de uma forma enérgica, assim, porque você se irrita com o negócio dependendo da situação? Ou você fala numa... Porque eu, por exemplo, quando... Eu não sou também um docinho, né? Que bom que não é só eu aqui, pelo visto. Não sou. Mas eu brigo com a pessoa e parece que eu nem tô brigando, porque eu falo tudo e é até meio problemático, porque aí, né, a gente fala mesmo. Sim. Mas é nessa postura aqui. Normalmente eu também consigo manter a postura nesse ponto, assim, de falar de boa, só que nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir, então eu acho que é esse o... Então o problema é dos outros. Eu ia falar né? isso. Das pessoas, tá? Claro, a Então, gente assim, entendeu às tudo. vezes eu falo que a pessoa, poxa, e agora? Vai ter que digerir aquilo ali, então Sei. é sobre isso. Tá. Vamos pra próxima, né? Vamos. Tem alguma pra falar, Gabi, se me rascar? Porque, assim, tá só Éder aqui me quebrando. Talvez agora, não sei. Quem é mais desastrado? Mais uma vez, tá tudo no masculino aqui, Éder. É um preconceito isso aqui tremendo. Não, é porque é neutro. Desastrado. Eu vou... Já respondi. Apesar de que agora eu já fiquei na dúvida. Pra mim era tão fácil. Em um ponto eu vou deixar ela. Tá me deixando. Gabi, mas eu imaginava mesmo. Eu sou mais desastrado. Só que aí eu lembrei que o nosso carro eu consegui bater antes dessa viagem que a gente fez, aí eu fiquei na dúvida, assim, que com direção talvez às vezes... Eu não bato carro, bate mensalmente. Assim. Cara, eu tenho uma parceria com a funilaria. A oficina, assim, já Sócio. me vê rindo. Ele chega, Éder, nosso cliente do mês. Aqui, ó. Exatamente. Desse Ele jeito. bate sempre, mas no Nossa. geral... Cara, não é fácil.
Mas no geral é você que dá uma topada na mesa, derruba exato. o Derruba as copo. coisas. Exato. Então, no dia a dia é ela, e só nesse pontinho, assim, leve, Do carro. que não é barato. Então, não custa quase Eu nada. acho que eu prefiro copo todo dia. O estrago do Éder é mais pois caro, é. né? Quem é mais pontual? Não precisa expressar tanto. Esse aqui, Cara, meu. Ó, vou dizer, já melhorou, tá? Mas. Nossa, olha, não tem... Ele tá Nossa, inglês... Não, mentir é pecado. cara, Olha. não dá. É? Assim, Já melhorou muito. eu não sou uma pessoa... Cara, eu não imaginava, Gabi. Nossa, Wagner, não dá. Atrasado. Não, eu não sou a pessoa atrasada. Não Não. é. É porque, eu vou dizer, existem situações... Não, peraí, os dois escreveram Gabi. A Gabi é pontual. Desculpa, eu errei a pergunta aqui. Vamos lá? Opa, voltando. O Éder já tá me corrigindo aqui. Olha lá. Daqui a pouco eu perco essa cadeira. Tá, então por a isso Gabi que você ficou assustado. Não, a Gabi eu não estava esperando por isso. dei uma bugada. Tá. Caraca, de novo pensando mal de mim, cara. o pior é sempre o Éder. Então o atrasado é o Éder. Agora nós já entendemos quem fez o roteiro. Ele aí escandalizando tudo. Quem é que pensou? Sempre o Éder. É porque tava na sua cabeça. sempre o Éder. Não foi mesmo. Entendi. Mas eu realmente, assim, a Gabi toda... Cara, a Gabi... É, eu já não, a expus Gabi é o Éder. demais, Vamos cara. expor a Gabi agora um pouco. A Gabi é até demais em tudo. A Gabi é a pessoa mais certinha desse mundo. Se é tem um verdade. negócio, ela cumpre. É um negócio aqui... Às vezes é ruim, mas às vezes é bom. É. Mas eu sou uma pessoa mais Aí não pontual. combina ser atrasada, É. né? A Gabi é impecável. Não. Eu escolhi muito bem. Foi tipo muito certeiro. Ela nem tanto, mas minha função era eu escolher. Eu fui certo. Aham, fez certo. Agora A pessoa que te complementava, né? E bastante coisa. Mas realmente. Então, o que eu tava falando é que depende das situações. Então, Sim. tem coisas que não são tão importantes, aí eu dou uma relaxada. Com coisas que são muito importantes, não entra Olha lá. em exemplos, não, tá? O critério é duvidoso. Não, exato. Aí Critério toda vez que ele duvidoso. chegar atrasado, as pessoas não porque- tá levando a sério. É porque é o que ele julga, né? Exato. Se eu convidar ele pra minha casa... Você vai Pode saber. ficar Vai chegar tranquila que eu vou atrasado. chegar cedo. Vai. Pode ficar despreocupada. Mas teve um episódio que a gente ia em uma reunião de amigos constantemente, frequentemente, só que a gente sempre chegava no horário e ia começar 1 ou 2 horas depois do horário marcado. Cara, eu não vou continuar sendo pontual. Quem são esses amigos? Ai, não posso. Conta pra gente. Tá muito perto, não posso. Pastor William Tim. Não, nem eram com Natanael. eles, nem eram. Mas a gente até falou com eles, até eles mesmos brincavam, não, a gente vai avisar pra vocês quando o último chegar, pra vocês virem. Porque a gente ficava prontinho Sei. e só não queria ficar lá esperando. Então, quando tem horários, quando tem compromissos, eu não sou. Outra coisa, vou contar um segredo aqui, tá? Pessoal da produção aí que tampem os ouvidos, mas, cara, um negócio que não me desce, e a gente aqui constantemente se encontra com produtores, a gente vive em evento o tempo todo, e a galera pede pra gente chegar 3 horas antes da gravação. Eu sei que eu preciso de 5 minutos pra trocar minha roupa e pra ajeitar a cara aí e tal, aí eu fico pensando, por que eu vou chegar 3 horas antes? A galera fica louca, ligando, cadê você? Falta você. Cara, eu vou... Relaxa. Qual é o horário que vai começar a gravação? Eu garanto que eu estarei lá. Nunca vai atrasar por causa de mim. Mas aí nem sempre a galera gosta, né? Os Sim, produtores com certeza. sofrem, né? Cara, eu tenho uma característica que eu acho que nem combina assim com o meu biotipo, quando você olha, é que eu sou muito pontual. Se a produção manda chegar 3 horas antes, eu vou chegar 5 para 3 horas antes. Nossa, vai. E eu vou estar lá e assim... Os produtores te amam. Cara, se eu atrasar é porque aconteceu alguma Maravilha. coisa. O que acontece? Posso confundir uma agenda. Sim. Nem vou dizer que aconteceu hoje. Mas... E eu atrasei? Não, tava aqui na hora ainda, mesmo sem saber da agenda. E aí, sem ter... Não que ninguém me avisou, é que eu que me confundi mesmo. Mas assim, eu, cara, sou muito pontual. Eu acho que isso às vezes dá até uma cansada. Quem é... Última pergunta. Última. Quem é o mais romântico ou a mais romântica? Esse aí também tá fácil. Quem você acha, Fri? Eu não sei se tá fácil. Ih, tô com medo, mas eu vou arriscar que é o Éder. É. Eu vou arriscar, tá? Eu vou tô apostar na nele. dúvida, Vai apostar nele, gostei. Vou apostar nele com força. Obrigado, um voto de confiança pra mim. Obrigado. Eu acho que eu vou deixar comigo também, né? Ah, influenciei. Não. Ah, uhul! Eu apostaria também no Éder. Até que enfim, essa última aí foi pra me salvar. Isso, Tá vendo? Eu não bonito, sou tão ruim assim, pessoal. Por Não, favor. ele é bem romântico, bem mesmo. Até em público, às vezes eu fico meio constrangida, mas ele continua sendo romântico, então... Hoje a gente se atrasou um pouco,
Eu também queria ser romântico, não queria deixar de largar, de Eu, dar Éder, beijinhos. Eu preciso comer. Éder, eu preciso arrumar as coisas. O Éder lá, não, só mais um pouquinho. Atrasei, pequei. Tá foi vendo? mal. Esse casal é o melhor pro Dia dos Namorados. Então, por favor, seja romântica, tão bom. Ganha tanto. Ganha. Opa. Homens precisam ser românticos, né? Então vamos conhecer agora a história desse casal. Porque é uma história, a Gabi até deu uma deixa aqui, é uma história super antiga. Mesmo vocês não sendo pessoas tão antigas, mas a história de vocês já é. Porque eles se conheceram, começaram aí uma história lá no ensino médio. Vocês têm lembranças assim dessa época, Com um do outro? certeza. Eu vi. Até porque não tá distante, tá? Tá aí. Foi ontem. Também não vamos exagerar, né? Cara. Mas assim, ó, eu vi, Pri, esses dias num evento que a gente teve aqui, foto dos dois. Sim. Lá no começo? Você lembra que eu te falei? Babies. O quê? Não me lembro. Eu encontrei com a Gabi lá no eu Dia de Saúde. lembro. Eu falei, Gabi, pô, você comprou o Éder na planta. Porque, puxa vida, o bicho era um... Eu era mais seco, eu era mais feio, não tinha barba pra dar uma ajudada, assim, no É cara. a maquiagem do homem, né? Exato, então realmente a Gabi investiu pesado. Mas eu também era outra pessoa, porque isso, gente? nem Quando era foi? tanto. eu tinha 15 anos e ele tinha 16. Eu tinha cabelo lisíssimo, porque eu alisava meu cabelo, usava aparelho, não usava óculos, era uma gristalinha, então eu também era diferente. Né? Mas foi incrível, foi muito legal. A gente se conheceu num colégio onde as pessoas vão pra estudar e moram no colégio, fazem tudo no colégio, um internato lá da Bahia. E aí, no meu primeiro dia de aula, um colega me apresentou o grupo de amigos dele, que a Gabi estava no meio ali, né? E aí eu fui querendo conhecer um por um e tal, e eu todo... Tava uma roda É. e a atenção toda pra ele, porque era um novato, né? E eu pra frente pra caramba, né? De sempre, de lei. Aí eu já fui querendo abraçar uma, dar um beijinho em outra e tal. Quando eu cheguei na Gabi, aí eu fui abraçava, dar um beijinho, a Gabi A cara da Gabi com a mesmo. mãozinha e eu... Sai daqui, garoto. Ela sabe com quem que ela tá falando? Aí eu, cara, quem é essa menina? Que ela pensa que é? Vou investigar. E aí eu fiquei encantado quando eu investiguei com um colega que tava gostando dela. E depois eu tava furando o olho. Furou o olho. Coitado, cara, foi terrível. Foi. Mas foi muito legal. E aí foi logo que a gente se conheceu, assim, em fevereiro, quando foi março ou abril, teve semana de prova, né? Uhum. E aí a gente conversava todos os dias depois, no primeiro ano, ele no segundo. A gente terminava a prova, saía e ficava conversando. Ele me deixava em casa. Então, uma coisa que me chamou a atenção logo do início é que a gente não faltava assunto, sabe? E a gente era muito novinho, né? Mas a gente sempre tinha assunto. E pra começarmos oficialmente o nosso namoro, foram 8 meses dessa amizade, de conversa, e não acabava. Então, assim, foi muito legal que a gente construiu algo muito sólido antes mesmo de começarmos a namorar. E esse período ela não aliviou, tá? Eu não podia abraçar, eu não podia beijar, nada, sem antes falar com os Tinha pais que falar dela. com meu pai. É, cara, então eu ficava assim, essas coisas me encantavam, porque, cara, como é que em pleno século XXI eu tô achando uma menina que ainda é dessa forma? Preocupada com tantos detalhes e tal, não me toque, e é só depois e tal, tem família envolvida. Então, tudo isso me chamou muita atenção na Gabi. Gente, E aí, essa amizade que vocês construíram, assim, porque vocês eram bem jovenzinhos. Ensino médio, né? A amizade reinou antes do namoro. exatamente. Mas aí parece que vocês namoraram um tempo, então, porque, né? Não casaram Então. ali, Isso. né? Quanto tempo de namoro que foi? 7 anos e meio. Não recomendo. Eita! Pois é. Mas foi o que foi possível, porque a gente terminou o ensino médio, aí entramos na faculdade. Éder primeiro, né, que ele é mais velho. Ele fazia 2 cursos, eu fazia o meu curso. Como é que a gente ia pagar 3 cursos, Nossa. uma casa, comida? Não tinha, né? Não tinha como. Não dava. Então a gente teve que esperar, a gente se formar. Meus pais não moravam no Brasil, então a gente tinha que esperar eles voltarem pra cá também. E aí foi complexo. Mas a gente aproveita para dizer, primeiro, a gente não recomenda porque realmente é muito tempo. É o risco de... A gente tem etapas, né? E se você queima etapas é ruim, e se você faz o que não deve naquela etapa também é ruim. Então, o que nos ajudou a nos fortalecer, a não pular etapas, a gente não até fazer sexo antes do momento certo, que a gente entendia muito claro, é só no casamento, era o contexto que a gente estava. A gente estava num colégio onde tinha monitor para todos os lados, muita gente e tal, e a gente fazia questão de também nos proteger. Um conselho que o pai dela deu foi: não saiam do colégio. Aqui vocês estão protegidos, então tudo que tiverem de fazer, façam aqui.
de conversar, serem amigos e estudar. Então a gente ficava nessa. Foi até engraçado um episódio que a gente saiu, eu precisei acompanhá-la para um exame médico. E aí a gente andando nessa cidade grande e tal, e aí eu aproveitei. Poxa, agora é meu momento, né? Coloquei a mão na mão da Gabi, isso era o máximo, né? Vamos andar de mãos dadas, aquela alegria. Aí eu escutei um apito, larguei a mão dela na hora, desesperado. Meu Deus, é um monitor, é um monitor. Ele achou a gente aqui. Não, era um guardinha de Guarda. trânsito. Então foi bem legal. Gente, mas daquela época lá, né? Porque começou com amizade, né? Jovenzinhos, tiveram que esperar um pouco e tal. Tem uma coisa assim, mágica. Mágica eu sei que é uma expressão até meio assim, né? Mas uma coisinha assim que vocês construíram com essa amizade profunda e que hoje ainda vocês conseguem ver que isso permanece ou mudou muito, porque vocês eram muito novos, né? E de repente amadureceram e aí outras coisas ficaram mais importantes, de repente. Mas como é que vocês levam essa coisa de conversar, né? Que vocês conversavam bastante. Isso permaneceu? Permaneceu. A gente conversa muito. Eu falo assim, não é porque a gente tá no podcast, mas é a pessoa com quem eu sempre conto qualquer coisa, e isso é importante, já falei isso pro Éder. É a única pessoa que eu tenho certeza que vai entender exatamente o que eu quero dizer e que eu posso falar qualquer coisa sem ser julgada. Seja uma coisa boa minha ou ruim. Porque, tá se achando, ou, tá falando mal e não entende. Então, assim, sendo coisa boa minha ou ruim também de mim, eu posso falar pra ele e ele vai entender perfeitamente o que eu tô dizendo. Isso é muito legal, a gente conversa muito, né? Sim. E eu gosto de falar isso. Se você quer se casar, você precisa estar com um grande amigo do seu lado, uma grande amiga, porque, cara, a gente passa muito tempo juntos. Eu fico imaginando como deve ser pra alguém que se casou com alguém que não se dá bem, que não gosta da companhia. Cara, a maior tortura pra vida de alguém é se casar com uma pessoa que não é sua amiga. Então, foi o que construiu. A gente ficou 8 meses. E eu acho legal disso também que não foi sexo que nos manteve pra gente querer se casar antes do casamento, né? Sexo antes do casamento. Não foi. Não foi beijo, um negócio caloroso. Não, a gente não tinha. Então a gente foi muito sem nenhum estímulo. Era só a pessoa que a gente tinha. Era só o diálogo que a gente tinha. E a gente viu que isso era muita coisa. E a gente passou por todas as etapas de crescimento. Não todas, né? Mas, assim, muitas. Então, terminar ensino médio, escolher a faculdade, concluir, iniciar uma profissão. Tudo isso a gente foi acompanhando um ao outro. Mudando, eu lembro de crises muito fortes de identidade que eu tive na minha adolescência e ele sempre ali. Então, porque a gente muda, né? E a gente... Adultos são diferentes de adolescentes, são diferentes de crianças. E a gente passou por isso. Então, a gente se conhece muito bem também. Em algum momento vocês não ficaram também... Porque é lindo ouvir, né? É uma história muito bonita. É um relacionamento que começou com uma amizade e começou muito cedo. Então, acho que até essa confiança é porque um faz parte da rotina do outro há muito tempo. Então, não vai julgar porque conhece a essência. Mas em algum momento, já que é uma história tão longa, não parou para pensar, vocês não pararam assim, pô, será que isso realmente vai se manter lá no casamento? Será que realmente é um relacionamento que lá no casamento isso vai dar certo? Vai continuar isso depois que a gente casar? Ou em algum momento teve uma dúvida? E aí? Teve uma fase que foi uma fase mais difícil. Não, as pessoas normalmente... O Éder jogou um "e aí", tipo assim, se a Gabi falar que teve uma dúvida, tudo bem. Agora, se eu falar e ela não... Não, na verdade, como a gente já na brincadeira, eu tô tentando lembrar a memória. Então, eu tô dando uma força aí. Não que eu duvidasse que as coisas se mantivessem do jeito bom, né, de ser depois do casamento. Mas, como a gente namorou muito tempo, e falar sobre casamento, em um certo momento, eu acho que eu pressionava muito e a gente não tinha como casar. E o Éder ficava tipo assim, mas a gente não... Como que a gente vai organizar? A gente não tem como casar. E aí eu ficava triste, porque é como se ele não gostasse de falar sobre esse assunto. Só que também não era a intenção dele não casar, e aí ficou aquele negócio. Ele saiu para o evangelismo. Que é um período que a gente sai da faculdade e fica 3 a 5 meses fora do colégio, imerso em uma atividade da faculdade de teologia. Então, a gente ficou distante esse tempo, e aí ficou bem complicado, assim. A gente esfriou, não sei, eu acho que por ser muito tempo namorando, acho que o negócio deu uma
esfriada. E aí, a maioria das pessoas não sabe disso, mas a gente chegou a terminar por uma semana. Uma semana, mas a gente Foi. terminou. E algo que Com você lá no evangelismo? Exato, cara, foi terrível. Eita, E a minha mãe- pesado, Cara, hein? foi uma barra. Ó, e minha mãe tinha vindo para o Brasil nessa data para poder organizar meu casamento. que Comprar vestido. Quando ela Você, chegou- mãe, pode voltar. Imagina, Não, ela me cara. ligou e perguntou: você ainda quer que eu vá? Porque foi assim, logo, eu falei, sim, por favor. Aí ela veio ainda. E a minha mãe que falou algo pra mim que fez com que a gente voltasse, né? Mas foi só uma semana, a gente não contou assim pra ninguém, só. Até porque a gente sempre falava, como a gente morou num internato por muitos anos, e a gente via todo mundo com todos os seus relacionamentos. Então a gente via gente namorando, terminando. A gente olhava, cara, que bagunça. A gente não vai ser esse casal. Se um dia formos terminar, é uma vez só. Não vai ser esse negócio de vai e volta. E aí, quando a gente terminou, caraca, meu Não mundo... tem mais volta. Nossa, meu mundo desabou. O que vai ser da minha vida sem a Gabi? E a gente, mesmo terminando, porque foi depois de conversa e tudo mais, a gente continuava se ligando depois disso pra chorar juntos. E tipo, cara, que saudade. Mas tipo, acho que será que realmente é isso que a gente tem que fazer? E a gente continuava orando. E eu, cara, com a carga de trabalho pesada, longe de tudo, de todos. Eu me lembro que eu pregava, eu tava visitando as pessoas, estudando a Bíblia com as pessoas. Aí eu pegava a moto pra ir pra outro lugar e chorava, ia pro banheiro, chorava. Eu, caraca, que terrível, o que eu fiz? Era como se o nosso relacionamento tava caindo, assim. Sei, saindo. escorrendo pelos Exato. dedos. Mas assim, Mas o que a sua mãe falou? a minha mãe. Ó, eu vou, vou contar Conselhos de parte. mãe. Comunicador, né? Conselhos de mãe. Vou contar parte da minha sogra e parte da minha mãe. Tá. Quando eu que terminei, né? Na verdade, o Éder conversou muito francamente comigo e aí eu decidi, então vamos terminar. E aí, nisso, a minha sogra... E eu realmente entendi que era pra eu terminar. Deus falando comigo. Agora é o momento e você vai terminar. Tá bom. E a minha sogra me ligava e ela falava, mas Deus falou que você vai casar com ele. Mas ele me disse que eu tinha que terminar. E Deus lá do céu pensando, ei, gente, não falei nada. Me bota desse bolo. Pois é. E aí, quando minha mãe veio, e eu tava muito mal, enfim... Ela falou assim, olha, eu quero conversar com você. Eu, tá bom. Ela sentou comigo e falou assim, olha, uma coisa que você tem que analisar. Todas as pessoas, elas têm defeitos. Parece uma coisa óbvia, mas quando ela me falou, fez total sentido. Todas as pessoas têm defeitos. O que você tem que pensar é, esses defeitos são defeitos dessa pessoa, que não são defeitos de moral, assim, né? E você conseguirá conviver com eles pro restante, né, dos seus dias. Se você acha que não, que são insuportáveis, tudo bem, eu te apoio. Mas se são defeitos do crescimento, do dia a dia, que você convive com isso e sabe lidar, minha filha, pensa, porque o Éder é uma boa pessoa, é uma pessoa para casar. Obrigado, sogrona. Será que a sogra tava certa? Sem dúvida. Hoje, no Globo Repórter. E aí, Pri, o que você pensa sobre isso? Polêmica. É. Eu tô pensando aqui, né? A influência das pessoas, né? Mas fiquei pensando aqui, que como a gente tá no Dia dos Namorados e tudo, né? Porque falou de um momento dramático. Falou. Agora foi dramático, fiquei aqui, eu senti até o meu corpo aqui baixando, sabe assim, né? Pessoa aqui. Não, foi ótimo. Eu fiquei assim, já pensou se Então, realmente... Se acontece? Cara, porque eu tô aqui achando o amor lindo, e aí... Tão jovenzinhos, que coisa linda. É realmente, assim, um sonho de princesa, né? Tudo certo. De repente, falei, meu pai. Aí voltou. Né? Mas tinha eu tô aqui, não sei se vou fugir do assunto, não sei. Não, aqui a gente... Vontade. Não Esse negócio de sei. pauta que eles fazem aqui, não sei pra quê, Não, a gente. gente nem Mas, né, pensando, então, assim, foi um momento dramático. Sim. Foi. Né? Esse retorno, eu queria saber duas coisas, na verdade. Olha, eu aqui já aumentando o negócio, mas duas coisas. Esse retorno depois, como é que as coisas ficaram, que às vezes volta e fica melhor, né? E assim, já que a gente falou, porque eu gosto muito dessa coisa da conversa, porque uma vez, guarda isso aí, o retorno, tá? Tá O retorno, né? Uma vez eu vi numa palestra, uma pessoa colocou assim, você tem que escolher alguém, ela falou de defeitos e tal, mas escolher alguém com quem você vai conversar o restante da sua vida. Porque uma pessoa com quem você vai gostar de conversar, que você vai rir com essa pessoa, né? E não rir da pessoa. Né? E com... Rir com a pessoa. Pode rir também da pessoa, mas não que ela se ofenda, né? Claro. Então, assim, teve o dramático, né? E depois, né? E como é que é essa... Já que a gente tá no Dia dos Namorados, pra gente trazer um pouco de leveza, assim, né?
depois do drama, como que é conviver com essa coisa mais leve, engraçada, dinâmica, sabe assim, os pontos de humor também, sabe? Aquela coisa de que um tira um sarrinho aqui, outro aqui. Porque a gente falou de perdão também, né? Desculpa, quem que pede desculpa primeiro, mas também quem traz a graça, a leveza. Como é que vocês fazem para manter isso, entendeu? Sim. Mas são duas O perguntas. povo tem medo de Certo. pergunta de jornalista? Pois é. Vai encarar a pergunta de psicólogo. Ela já Vai. apertou aí. Mas uma coisa que é legal de a gente puxar antes é que no momento do nosso término, não houve assim, fiz uma lista, você tem defeitos, não vou conviver com eles, não quero e tal. Não foi esse o ponto. A única questão era, a gente começou a namorar antes de escolhermos profissões, antes de saber qual seria o destino das nossas vidas. E no meio do percurso, a gente fazia psicologia juntos, e aí no meio aparece teologia. E aí nem eu estava preparado para isso, e isso iria influenciar totalmente na vida da Gabi. E aí eu comecei a pressionar a Gabi, porque eu fiquei, cara, a Gabi não tem culpa, a Gabi não escolheu, eu entendi ser chamado para isso, e ela precisa estar preparada de... Eu jogava muito duro de falar, meu bem, você sabe que a gente pode morar pelo resto da nossa vida em interiores onde você nunca vai conseguir fazer o mestrado, doutorado que ela queria, dar aula em faculdades que ela queria. E se nós nunca mais tivermos oportunidades para você fazer isso ou aquilo? Então eu comecei a dar choques de realidade de... você precisa estar ciente, porque depois a gente... eu não quero que a gente termine depois. E aí foi nesse ponto que ficou dramático e tal. Só que nesse espaço que a gente terminou, que muitas reflexões e tal, quando nós voltamos, nossa... Parece que foi isso aqui, ó, com o cara, relacionamento. impressionante. Porque eu vejo que foi necessário eu perceber ainda mais quão importante a Gabi era pra mim. Antes, como a gente já tava há tanto tempo, já tava assim, já declinando. Era rotina, Era né? rotina, a gente tava 7 anos juntos. Já não tinha uma nova fase, porque não podia avançar. Pra gente ir pra nossa casa, tinha que ir num carro, um no ônibus, outro em horário diferente, pra não irem juntos, pra tudo assim. Meus pais eram... Cara, era muito chato, não tinha como sair pra jantar, vamos viajar juntos. Não existia, porque não podia. Então, quando isso aconteceu e a gente voltou, cara, a gente começava a olhar um para o outro com um amor que tava lá atrás, que já tava... A chama tava apagando e aquilo reacendeu, que a gente pensou, a gente não pode perder um ao outro nunca mais. Então, tudo voltou com uma intensidade tremenda. Que coisa linda. Foi. Essa frase podia, né? Pode perder nenhum ao outro nunca mais. mais. Cara, e aquela foi a nossa máxima. Foi assim, a gente voltou das férias e aí eu fiz uma surpresa, que foi quando eu a pedi em casamento. Tudo que eu juntei de dinheirinho, assim... A gente já tinha voltado, né? Isso, só que ainda tava nas descanso. férias. É. E aí eu decidi voltar antes. Eu juntei todas as minhas economias, muitas economias de muito Total tempo. de R$10. Exato. Aí eu aluguei um carro que eu nunca tinha feito. Levei ela. Aí eu falei que uma pessoa iria buscá-la no aeroporto em Salvador, que era a capital que ela descia. E aí, quem foi buscá-la? Eu. E aí eu já tinha feito um roteiro inteiro do dia que a gente ia passear pela orla da praia, a gente ia assistir o pôr do sol no Farol da Barra, depois eu ia levá-la num restaurante com a vista para o Não, e mar. aí detalhe, já entrando na pergunta da leveza, eu fui botar o GPS, eu errei o caminho, levei a gente pra Uma comunidade, uma favela. Pra uma comunidade perigosa lá de Salvador. Quando a gente chegou no restaurante, não tinha um prato que eu comi, porque eu sou vegetariana. E aí eu não- fui pensando na estética, no lugar mais top da cidade, só esqueci de olhar o que tinha pra comer. Assim, o dia foi um caos. Aí ele falou, não, agora eu vou pedir ela no farol da Barra, que não era o plano dele, era no restaurante. Só que ele queria no pôr do sol. E no pôr do sol a gente já tava atrasado no roteiro que ele tinha feito. Por causa das rotas erradas e tal, mudou tudo. Aí ele falou, agora eu vou pedir. Quando ele ia pedir, aí chegavam... Quem quer amendoim? Porque lá Farol é da assim. Barra, cara. Cervejinha geladinha. Aí eu colocava de novo a aliança pra dentro. Não Que tá no clima, não tá no maravilhoso, clima, não vai cara. dar. Incrível. Original, Nossa, original. cara, e eu, cara, eu preciso pedir. Tá, o sol tá se pondo, tem que ser no pôr do sol, quero no pôr Eu do sol. consigo ver você angustiado, Nossa, Weber. cara, eu sofria. Aham. Aí eu, Gabi,
vamos ali, vamos jantar. Só que a gente tinha almoçado tipo 3 da tarde por causa de todos os erros. Mas a gente não tá com fome. Não é, vamos jantar assim mesmo. E eu já tinha reserva. E uma amiga falando comigo de longe. Eu consegui a reserva ali porque o outro tinha dado errado. E aí a gente saiu correndo e tal. E tudo tava rindo assim, né? Tudo Mas foi legal. muito legal. Foi muito divertido. Deu certo? Não Chegamos no restaurante. Eu não sabia nem como é que a gente pedia, inclusive. Porque era tão chique o negócio que a gente não sabia o que era nada do cardápio. Mas foi muito Foi muito massa. Quem é leve é ele. Viu? Respondendo a pergunta. E ele... Os dois. De quando... Aqui, ó, a gente tá junto há quase 12 anos, né? Eu acho. Nossa, sou também uma outra pessoa, porque eu era extremamente rígida. Hoje eu ainda acho que eu sou um pouco, mas ele, convivendo, eu aprendi a relaxar, sabe? Assim, viver mais. E ele aprendeu a ser um pouco mais. Vamos ter um pouquinho mais de regra nessa vida. Exato, exatamente. Mas sabe que eu ouvi uma frase sobre esse negócio, já que a gente tá falando de namoro também, né? Eu acho que foi até aqui que eu ouvi a frase, eu achei muito boa, que é assim, quando a gente tá namorando, a gente tem que abrir muito o olho e entender isso, que a sua mãe mesma falou, né? Escuta, e aí? Todo mundo tem defeito, mas esse defeito você vai conseguir lidar? Tem que estar olho aberto pra entender essa decisão. Porque depois que casa tem que dar uma fechadinha. Exato. Tem que dar uma fechadinha nesse olho. Boa dica. Não é? Verdade, porque não vai ter como devolver. Exato. É suposto que seja pra sempre, né? Isso aí. E no nosso ensino médio, o nosso capelão, o Tyracon, não sei se vai ver um dia esse podcast, mas ele falou pra gente, vocês têm que entender uma coisa, o namoro foi feito para terminar. E a gente, tipo... É isso mesmo, eu concordo. Exato, mas ele foi feito exatamente pra isso. O casamento, não. Agora o namoro é pra você olhar, né? Ficar de olho. O Éder tocou nesse aspecto da teologia, e aí assim, né? Porque vocês dois decidiram ir para uma... Bom, você decidiu psicologia, você decidiu pedagogia. Era o primeiro curso, só que na verdade depois era psicologia que eu realmente queria. Ele só fez um semestre. Foi. Foi pra correr atrás da Gabi, que você foi fazer nisso. psicologia? Não foi? Seguir ela? Não. Eu vou falar. Eu não consegui passar no vestibular de psicologia. Nossa, segredos revelados. Pedagogos, eu amo vocês. Mas era a forma mais fácil de eu chegar onde eu queria. Falei. Ele usou vocês. Foi assim. Pedagogos, exato. vocês foram usados. Nossa, desculpa. Minha mãe é pedagoga, minha irmã é pedagoga e eu fiz isso. Perdão, mas sempre eu quis psicologia. Mas aí depois você foi fazer teologia e formou nas Nunca duas, quis né? teologia. Aí Esse é o veio ponto. esse chamado Nunca depois. Quis. E aí ficou muito forte. E aí eu entendia muito claro que eu deveria fazer teologia. E eu confesso que nos primeiros semestres eu ia para aquela sala assim, O que eu tô fazendo aqui? Nossa, não gosto dessa galera. Mas eu amava, eu amava o curso. Eu amava o conhecimento, estudar a Bíblia. Meu Deus, eu ficava assim encantado a cada semestre. Só que ainda tava assim, cara, mas eu não quero isso. Eu quero ser rico. Eu quero... Sendo psicólogo. Pois é. Nossa. E aí eu ficava assim, não, eu já tinha tudo esquematizado na minha cabeça, o que eu ia fazer e tal, teologia. Esquece tudo, apaga, joga tudo. Então, foi mais ou menos assim. Eu acho que eu te cortei, né? Não, é bom, é que eu queria saber o lado da Gabi nesse sentido, porque não sei se o público sabe disso, mas a área da teologia é uma área que tem as suas complexidades, né? Às vezes a pessoa olha para a figura do pastor ali, pregando na igreja. Realmente é isso, mas só que é um pouco do que o Éder contou. Então, o Éder é pastor e hoje ele tá aqui. Ele canta no Arautos, trabalha aqui na Novo Tempo. E a Gabi estabeleceu a carreira dela aqui. O Éder pode ter um chamado amanhã para ser pastor em Belém do Pará, em Curitiba, em Manaus, em São Paulo. Até em outro país. Até em outro país. E aí, né, a Gabi que se estabeleceu, dá aula em 2 faculdades diferentes. Tudo bem que hoje em dia até paciente não é uma coisa tão complexa, porque o atendimento online tá aí, né, e o psicólogo leva esse cliente para onde ele estiver. Mas a Gabi gosta da área acadêmica e, pelo jeito até que o Éder contou, esse é um sonho muito antigo já de estabelecer essa carreira acadêmica. Como é que foi para você essa guinada dele e aí a interferência que isso teria na sua vida? Porque... ser esposa de um pastor é algo... o ministério tá ali junto, Exato. né? É que não é uma profissão, é isso que você falou, é um ministério. Então, é um ministério que é acompanhado, é o nosso ministério. Eu nunca tive problema em
É porque tem gente que fala, nunca vou ser esposa de pastor. Eu nunca tive esse problema. Só que eu não esperava. Porque você é filha de pastor, eu sou filha inclusive. de pastor, exato. Só que eu não esperava, e eu acho que esse que foi o choque. Porque eu estava me planejando de uma forma, e aí ele decidiu, e agora eu já estava namorando há um tempo, porque isso a gente já estava namorando 4 anos, não sei, há por aí. uns 4 anos. E foi um choque, assim, tudo bem, agora eu vou ter que escolher. Ou eu abro mão e sigo com o Éder, ou eu, escolho a minha carreira e abro mão do relacionamento. Só que eu entendi, e hoje eu entendo isso melhor do que na época, que nem sempre é assim, mas não necessariamente eu tenho que escolher entre uma coisa e outra, sabe? Uhum. As coisas, elas vão se encaixando. Eu tive o privilégio do Éder ser sempre conduzido para lugares em que eu também conseguisse, realizar os meus sonhos. Eu sei que isso talvez não seja para sempre, sabe? Talvez amanhã eu vá para uma cidade que não tem ensino superior e aí eu não vou ser professora, que é o que eu gosto muito de fazer. Mas eu ter tido essa experiência, e eu entendo assim, independente do que aconteça, a minha família, porque hoje se prega muito o contrário, sabe? De tipo assim, você tem que se colocar como prioridade, e é a sua carreira, é a sua vida, e a família que se vire. Vai se adaptando. Vai se adaptando. Eu entendo o contrário. É a minha família, eu escolhi muito bem o meu casamento. Eu escolhi bem, eu escolhi o Éder. Então, Tô me achando agora. então, o restante vai se adaptar à minha família. Entende? Não a minha família que vai se adaptar à minha carreira. E um outro ponto que eu sempre penso no fim das contas, Deus foi guiando o meu propósito junto do propósito do Éder. E Deus não me abandonou. E assim, olha, eu chamei o Éder e você se vira. Não. Eu chamei vocês dois e não se preocupa, você vai se realizar. Seja fazendo o que você quer ou não, você vai ser feliz, você vai se realizar. Isso quer dizer que você sempre terá momentos felizes? Não necessariamente. Mas eu estou com vocês, e isso que importa. Você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você tem problema na sua família, gente, olha, que fardo, viu? Que fardo. Agora, eu estando bem com ele, pra mim é prioridade. E ele sempre me apoiou, né? Sempre, em tudo. Ele sempre me apoia, ele sempre me coloca pra cima, ele sempre... Até o doutorado. Que eu tô aqui, tem que fazer doutorado, né? Porque eu quero fazer, mas ele vai, você... Porque o mestrado foi um pouco traumático. Mas, enfim, é isso. Falei muito, né? Mas... Não. Respondemos. Eu tô achando linda a história de vocês, de verdade mesmo, né? Que bom que a gente tem tempo, né, pra contar, porque a história é longa. Mas você acha que essa fase, né, que lá... Porque foi antes do casamento, né? Então, uma decisão muito importante. Foi muito legal você falar isso, porque... de colocar a família e você vai acreditando que você não precisa tomar uma decisão, é o tudo ou nada. Exato. Você pode. E também respeitar as fases da vida, né? Porque quando você mora, de repente, até você falou em outro país, que adaptação que tem que ser feita. E quando vêm os filhos também, que adaptação que tem que ser feita, né? E quando, às vezes, um trabalho... Eu já ouvi aqui outro de um pastor falando muito interessante, né? Que ele... não vou falar o nome, não por nada, mas... Porque eu posso errar o nome. Então, não por nada. Mas ele falou... Eu achei tão bacana. Ele foi transferido e a família não pôde, naquele momento, ir com ele. Então, ele ficava, tipo, durante a semana no lugar e voltava para casa e tal. Mas ele entendeu que aquilo era uma fase, né? Então, assim, são fases. Que bom que você pôde experimentar. Sim. Né? Ser professora, atuar. Depois, se um tempo tiver que abrir mão disso, né? Voltar. Agora, isso foi no namoro. Gente, no casamento, uma perguntinha aqui. É uma aprovação, assim, alguma coisa que vocês passaram que pode ser contada aqui, de repente, né? Que foi difícil, como é que vocês lidam? Ou como é que lidaram com isso? Já aconteceu, não aconteceu? Ou até uma coisa que não pode ser contada, porque a gente tá aqui entre amigos, né? Não, né? Não tem ninguém vendo. É verdade. E aí? Olha... O Éder não lembra. Eu tô esperando ela me ajudar. Entendi lá no começo. Quem chegou agora, gente, vai lá no começo e vai entender. O Éder não lembra. A Gabi vai me ajudar. Eu acredito, e talvez eu depois lembre de outros momentos, mas as maiores provações, assim, os momentos mais desafiadores que passamos foi nas mudanças, certo? Então, a gente saiu do internato, a gente era recém-casado. Na verdade, Éder foi um pouquinho antes. E ele foi chamado para trabalhar como pastor auxiliar na Igreja Central de Vitória. A gente viveu 2 anos, assim, sensacionais lá.
Só que essa adaptação, a gente chegou no apartamento com as 2 malinhas da lua de mel, e era isso, entendeu? Isso não tinha nada. A gente tinha uma cama, porque a minha prima me deu de presente. Então, um beijo, Renata, se estiver assistindo. E foi isso. Então, assim, era uma igreja com mais de 1.000 membros, era uma grande responsabilidade. O Éder estava muito apreensivo, com razão. Era a primeira vez que ele ia atuar como pastor, então foi um processo, né, desafiador. E o outro foi vir para cá, né? Também, agora o Éder vai viajar muito. Quando eu cheguei aqui, eu falei, não vou trabalhar, vou só terminar o meu mestrado. Só que eu estava de férias do mestrado, não conhecia ninguém. Tinha, assim, hoje eu tenho grandes amigos. Hoje eu conhecia a Débora e o William, mas a gente fortaleceu a nossa amizade agora. Então, é aquele negócio... E eu só chorava em casa. O que eu tô fazendo? Que dó. Foi tenso. Foi tenso. Eu preciso E trabalhar. eu pensava, cara, eu não vou ficar nem um ano aqui no Arautos, porque eu não vou me contentar em eu estar me realizando e a Gabi não. Então, eu já estava também me preparando para essa mudança, mais uma mudança, né? Mas tudo se tranquilizou. Hoje a gente já se organizou. Eu me ocupo muito, né? Então, isso também é um bom segredo. Eu me ocupo muito, eu tenho as minhas atividades, eu consigo acompanhá-lo em muitas viagens. Então, o que eu pensei foram essas 2 grandes transições, assim, né? É isso aí. Você lembra de alguma coisa, Éder? Eu tô achando, assim, incrível lembrar de tudo isso. Isso foi no nosso casamento? Tá assim também, né? Não chega tanto. Mas, realmente, uma outra coisa que eu me lembro é que quando estávamos em Vitória, ela trabalhava durante o dia e o pastor acaba tendo uma maior carga de atividades à noite, que é quando as pessoas estão chegando em casa, a gente gosta de visitar, gosta de estudar a Bíblia com as pessoas. E aí a Gabi, ela ralou nesse primeiro ano lá, porque ela trabalhava o dia todo e para estar comigo, ela ainda abria mão de um terceiro turno para me acompanhar. Ela gostava de estar comigo e tal. Então foi um período bem desafiador. Eu dormia, assim, Vitória é pequena, então a gente fazia viagens de 10, 15 minutos, né? Pra chegar na casa das pessoas. Eu chegava, reclinava o banco, cochilava, esses 15 minutos levantava. Aí voltava, cochilava de novo. Eu sou muito boa pra dormir, né? Mas a gente conseguiu sempre levar o nosso casamento com muita leveza. Mesmo no meio das dificuldades, a gente sempre dava uma forma de fugir daquilo, de não fazer com que aquilo aumentasse, né? Então o problema estava ali, vamos criar outras coisas para que ou esse problema diminua ou desapareça, ou que a gente tenha coisas maiores para que o problema não seja o protagonista da nossa vida. Então isso também contribuiu positivamente. A gente tá nesse assunto, assim, do casamento, de vocês e dificuldades e tal. Assim, é muito tempo juntos, mas também não é tanto assim de casados, né? Sim. Quantos anos vocês têm de casados? Vamos fazer 5 anos. Em dezembro. São Somos bebês, são babies. Nossa. Vai fazer quanto, Pri? Meu marido não tá aqui pra gente fazer aquela plaquinha assim. Sei. Lembra as datas. Eu lembro de quando eles vieram, realmente. Quem Então, sabe as datas é o marido. Weber, eu tô aqui enrolando um pouquinho pra ver se eu O consigo. pior é que desse lado de cá tem os dois que não lembram da data. Porque Que você ótimo, é do hein? seu, eu sou do meu. Vai. Mas são Tem mais de 10. 36 anos. Uau. 36 anos. O ano que vem, esse ano a gente fez 19. Ano que vem a gente faz 20 anos de top. casado. Ó, tempo. Você já até falou sobre isso em um podcast. Vocês vão viajar, não? Não. Você colocou ele numa situação Nossa, agora. Vai ter que viajar. É claro que agora ele vai. Ele vai ter que viajar agora. Então, Wagner, você me falou que ia ter Não. alguma coisa. O que Pode era? ser Guararema. Gente, a revista lindo. Sem Tabus. Você pode pedir a sua agora. Vai. Não, a gente tem vontade de fazer... Você tava nesse episódio? Não lembro. Eu estava. Nossa, que É por memória. Ah, do negócio Da dos Lorena. noivos, da Lorena. Exato. É verdade. A gente tem vontade Renovação. de fazer renovação de votos ano que vem. É isso. É. Sim. Acho Eu que lembrei. Vamos ver se vai dar certo. Mas a Gabi me colocou num negócio aqui que eu até esqueci o que eu ia falar. Lembrei! E aí, voltando, inclusive, pro casamento em chamas. Assim, eu já entrevistei 1 milhão de pessoas nessa vida, né? E aí, sempre é uma coisa que a gente aprende muito com a experiência do outro. Sempre. É sempre um aprendizado. Eu, inclusive, tô aqui muito impressionado com essa história de que vocês falam muito sobre leveza. A Pri puxou isso, mas vocês estão falando bastante de como a leveza é uma coisa importante no casamento de vocês. E a vida é muito complexa. Então, quando a gente tem uma meta de trazer essa leveza pra dentro do relacionamento, pra dentro da vida da gente, acho que isso é uma coisa, assim,
fantástica, importantíssima. E acho que é um pouco da lição que eu tô aprendendo com vocês hoje aqui. Mas no Casamento em Chamas, o que vocês, de repente, aprenderam? Algum conceito que ficou? Ajuda o Éder, Gabi. Acho que ele não vai lembrar. Gabi, você pode responder essa, por favor? Tô brincando, é brincando. Não, ela vai me ajudar sim. Porque eu tava falando e ele me olhou com uma cara de desespero. Ele me olhou assim, não. A Gabi vai começar e eu Claro, voltarei. Não, tá, eu aprendi muitas coisas de verdade. Coisas assim que ficaram muito evidentes pra mim. A não ser que os casais também disfarcem muito bem, mas eu acredito que não. É possível você ter um casamento de 20 anos, de 36 anos, ou de, não sei, né? A gente teve vários casais aqui com diferentes anos, assim, de casamento. Sólido. Um casamento feliz, um casamento, sabe? Que não é só um casamento que sobrevive, é um casamento que você vive ali mesmo. Isso é possível. A gente tem menos de 5 anos de casados ainda, e às vezes, porque ainda estamos em lua de mel, e nananã. Mas os casais que entrevistamos eram casais experientes nesse assunto. Então, tem gente querendo se separar no primeiro ano de casamento. Tem isso. Com 5 anos, Então, o pessoal já não se aguenta esse mais. é um ponto que eu ia falar, que às vezes as pessoas falam, não, mas no início, quando vocês chegam juntos numa casa e tal, é só problema e tal. Só que desde o início a gente já foi se preparando, porque, cara, um não jogava na cara do outro problemas ou diferenças que iam descobrindo. Pelo contrário, não, vamos conversar sobre, vamos nos ajudar e ajustar essas arestas. E a gente conseguia fazer isso com muita tranquilidade. Então isso ajudou bastante. E aí nesse ponto com relação aos casais, a gente via exatamente o mesmo, né? Porque os problemas eles vão existir, só que a diferença de um casal para o outro vai ser da maturidade, e isso não está relacionado à idade. Não tem nada a ver, porque a gente vê vários casais que têm 30, 40 anos, mas os dois se odeiam, mas estão lá, estão juntos porque não pode largar, mas odeiam. Não tem nada a ver. Se fazendo mal, né? Isso. Então, entre nós sempre houve essa questão de, cara, a gente tem que resolver porque eu não tenho para onde fugir. É você com quem eu escolhi ficar pelo resto da minha vida. Então a gente buscava. E aí eu não posso abrir mão de um verso que para mim sempre foi base para nós e para outros casais que a gente aconselha. Se o Senhor não edifica a casa, é em vão qualquer trabalho que você tentar fazer. Então, a gente sempre buscou também esse ponto de Deus ser o primeiro em nosso lar. E a gente também via isso em comum com todos os outros casais. Hoje, existe um bombardeio muito grande para destruir os casamentos. E a ideia, inclusive, do Casamento em Chamas era de mostrar que o casamento não foi feito para ser fracassado. Não é uma instituição que hoje em dia não vale mais a pena você entrar em uma dessa. E nem um fardo, né? E nem para ser um fardo. Então, a gente louva a Deus porque a gente pode ser referência para outros casais de que, cara, que coisa boa é se casar. Que coisa boa é você conviver com outra pessoa. Ao invés de a gente ouvir as músicas que é bom a vida de casado, só pede para de solteiro. Cara, isso não existe. Eu lembrei. Mas, cara, aí... Eu nem conheço essa música. Eu também não. Só peguei uma frase que estava no fundo de um caminhão. Tá. Mas a ideia é... O mundo vai tentar de todas as formas destruir tudo que Deus criou, que era para ser perfeito e para o nosso bem. Então a gente tenta lutar para que a gente viva o ideal de Deus e que a gente também possa compartilhar com outras pessoas. Cara, é bom, vale a pena. Faça do jeito certo. A gente começou do jeito certo e a tendência é de também dar certo lá na frente. Então a gente dá ênfase disso, de a base, começar bem. E mesmo que você é uma pessoa que está nos ouvindo que não começou bem, que tá aí num casamento que você olha, poxa, não tem saída, calma. Busque colocar Deus em primeiro lugar e lute em oração, apresentando conteúdos legais, a revista, um podcast, enfim, todas essas coisas são ferramentas com a ajuda de Deus para que o seu casamento seja feliz, né? Então a gente luta por isso. Não é fácil, mas é o que a gente busca fazer e tem dado certo, né? Eu inventei um negócio aqui. Ixi. Socorro. Não, é que tem uma pergunta que tá aqui no roteiro, inclusive. Quem fez esse roteiro? Lá vem. Tem o dedo da Débora aqui, você sabe, né? Não, é amiga deles, a roteirista do programa é amiga Vamos ver deles. se vai continuar sendo até o final. Não, mas vai ser bonitinho aqui. É que aí, são duas perguntas que estão aqui
Mas aí eu resolvi assim, não quero que vocês ouçam a resposta um do outro. Quero que vocês escrevam. E aí vocês mostrem juntos. Tá. Pra gente poder ter esse momento, assim, do impacto. Então, assim, ó, tarefinha. Você risca a lousa aí, porque tem uma pergunta que tem uma resposta um pouquinho maior. De repente, uma outra que é bem tranquila. Ah, então pra dividir. Que assim, ó. O que faz vocês se encantarem um pelo outro até hoje? Encantamento. E aí, não é sobre o outro, mas é sobre o relacionamento de vocês. Uma palavra. Não vale amor, tá, gente? Aí, né? Amor. Amor. Love. Tá. Tá? Então faz um ritmo, entendeu? Tá com TDAH aí. Fazendo download, calma. Então, assim, Meu olhinho encheu de água. o que vocês se encantaram um pelo outro e aí depois o relacionamento de vocês em uma palavra. Tá bem. Coloca a música de romance no ar aí, editor. Eu confesso que eu nem lembrava como é que se escrevia assim. A gente Cara, eu tô tendo essa dificuldade também, porque a gente só digita. Pois é. Quando você vai escrever, você não sabe mais como escreve. É ortográfico o problema. Só pode ir uma palavra? Eu coloquei Só. 2, eu fui ousado. Ah, então eu vou colocar 2. Quebrando a regra do programa. Regras, quebrando as regras. Um dia tiveram aqui apresentando, agora estão aí. A gente aqui do lado de Sem cá, tabus, vamos outro lá. quebrando as regras. É verdade. E o encantamento, né? Putz, cara, isso aqui é muita coisa. Ninguém disse que seria fácil, né? Pois é. Mas eu achei lindo a história de vocês e tudo que vocês contaram, gente. Que bom. Eu gostei. O diretor só falou que enquanto eles escrevem, parece que tá demorando aí, porque realmente é uma pergunta difícil. Eu só vou lembrar do Sem Tabus. Então, a gente está lançando agora nesse mês de junho essa revista que fala sobre sexualidade. Então, tem assuntos científicos, a gente conversa sobre sexualidade aqui de um modo muito transparente, trazendo toda essa educação sexual que faltou para toda uma geração, né? E com conceitos bíblicos. Então, o que a Bíblia fala sobre a sexualidade? E a Bíblia fala muita coisa sobre a sexualidade. Então, essa revista, de repente, é a informação que está faltando. Porque sexo, embora a gente parece que a sexualidade é uma coisa assim, não, a gente não conversa sobre isso, a gente não fala sobre isso. Às vezes é um elefante branco na sala ali do casal, que com um simples diálogo, uma simples conversa, olha, isso pra mim é uma coisa que não funciona, isso pra você é importante. Então, sabe, o diálogo do casal falando sobre esse tópico da sexualidade pode ser muito importante. Talvez seja o maior tabu que possa ser quebrado dentro de um casamento. E essa revista vai te dar ferramentas para vocês trabalharem esse assunto. Então você pode clicar no link que está aqui no canal do YouTube, ou se você estiver ouvindo a gente ou no NT Play, novotempo.com/escola bíblica, e você vai pedir aqui a revista Sem Tabus. Essa é a capa. E o Casamento em Chamas está no ar com esses dois nobres apresentadores. Agora, quando vocês assistirem, eles apresentam, vocês vão pensar, eles! Eles têm aquela história Que fofo. que o Éder não lembra mais, mas é linda. Então, né? Sobre isso. E aí, Ó, pronto? olha lá. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu não vou conseguir escrever tudo que Não eu gostaria, cabe, né? né? Não cabe aí. Não. Romântico, tá vendo? Mas pode complementar com palavras. Ótimo. Então, a primeira parte é o que ainda faz vocês se encantarem um pelo outro. Pode mostrar? Pode. Falar como é que é? Deixa eu... Lê aí, Eu comecei- lê aí. Ó, o que me encanta é que Éder é a minha pessoa preferida e não tem medo de procurar acertar. Isso é muito importante. Então, é zero orgulho, é zero medo de arriscar, é zero medo de pedir desculpa, é zero... Éder é a pessoa que vou fazer o meu melhor. E aí, ele vai e faz independente do que precisa ser feito. Fofinha. Que coisa, hein, Éder? Ela tá demais. Ela tá demais. A gente tem que acabar logo, inclusive. Tô achando que o casamento tá em chamas. Pois é. Eu coloquei a Gabi como ela é. Porque todo dia eu me admiro, eu me encanto em olhar pra ela, ver o que ela faz. Eu me realizo em ver quão grande ela tem se tornado cada vez mais. As capacidades que ela tem,
tanto que ela se desenvolve e ela é perfeita. Então, assim, ela tem uma sabedoria absurda. Pronto, acabou, é perfeita. Perfeita. Então, assim, ela sozinha, assim, é o que me encanta, é o que me faz querer ser melhor. E isso eu acho muito legal. Às vezes a gente fica buscando encontrar a pessoa perfeita, perere, parará e tal, mas... E o que eu tenho feito para ser a pessoa perfeita para ela? Porque às vezes eu fico constrangido em ver quão top a Gabi é e eu tenho que lutar também para ela se realizar em ter alguém decente do lado dela, né? Então a minha motivação muitas vezes é de, cara, ela merece muito mais. Então eu tenho que fazer por ela algumas coisas. Ela te faz ser uma pessoa melhor. Exatamente. Fiquei E isso foi sempre foi assim. Então a gente se motiva, a gente cresce juntos e é maravilhoso assim a convivência, a companhia. Então ela por si só é a minha motivação de mantermos esse relacionamento eterno. Ah, gente, que lindo vocês terem um ao outro. Tá muito romântico isso aqui. Tá, então era uma palavra, mas aí vocês fizeram duas. Só duas. Mas tem se repete. Eu vi. Vê aí, ó. Olá. Eu coloquei amizade e cumplicidade. Eu coloquei confiança e amizade. Amizade. Ó, Muito bom. amizade. Estão em sintonia Isso mesmo. aí. Gostei. Que lindo, gente. Lindo mesmo. Olha, eu acho que a gente trouxe aqui uma história para realmente você refletir nesse Dia dos Namorados. E principalmente você que tá namorando, e aí namoro é pra acabar. e é a fase de estar com o olho aberto para ver se realmente não vai acabar e vai se tornar uma história, se tem esses elementos. Eu acho que o namoro de vocês foi muito longo e foi muito rico também. Sim. Sim. E aí tem muito aprendizado que vocês trouxeram para esse casamento. Então, foi muito bom ter vocês aqui. É um casal realmente admirável, Sim, né, Pri? sim. São fofinhos. Não! Vamos guardar dentro de um potinho. Potinho. É verdade. Mas são mesmo, olha, o Éder realmente, assim, é uma pessoa que transborda essa alegria que a gente vê. A gente trabalha junto no mesmo departamento, embora o Éder viaje muito, ele abre a mala na sala e tal. Então, né? É difícil ele tá, mas quando ele tá, o clima realmente é diferente. O Éder tem essa coisa de mudar o clima. Então, tem essa alegria, essa leveza mesmo. A Gabi realmente é essa pessoa que tem uma profundidade. Eu tô nessa aventura de ter resolvido estudar psicologia, e aí a Gabi, ela é minha professora adicional. Nossa. Porque assim, eu fico pensando, eu ouço uma palestra, eu fico, que isso que estão falando? Não pode ser. Gabi, ó, não sei o que, mandou áudio de 5 minutos pra Gabi. Ah, Gabi, Wagner, desculpa. 3 dias depois, coitada, né? Porque teve que ouvir pessoa também. Não, porque teve que ouvir um podcast Não, meu, né? Mas eu sou assim. Aí, não, porque esse ponto. Então a Gabi é uma pessoa fantástica. A gente tem uma troca ótima também. Lindo o casal. E a Pri é maravilhosa. Tá aprovado ou não tá como apresentadora? Está sim, senhor. Nossa, gente, já pensou? Arrasando Arrasando. Pri, você arrasou. Claro. Volte para casa com o coração leve. Quem acha que Priscila Belza arrasou, comenta aqui. Comentei. Comenta aqui que o próximo que a gente fizer aqui, Hope Hour Produto Extra, a gente coloca a Priscila Belza. acho Porque eu ótimo. quero. Ela tá querendo muito. Eu acho demais isso aqui. Segurar a revista. Segurar a revista e falar. Ai, é demais. Eu vou te ensinar o segredo de segurar a revista. Ai, tem um segredo, Tem. não pode ser de qualquer jeito. Vocês sabem o segredo de segurar a revista? Você Agora me que a gente ensinou. apresentou, você ensina. Poxa Porque assim, tem luz. Se você segurar assim, às vezes reflete. Então, E, na verdade, Você em todas as sempre- posições tá dando certo, tá? Eu acho que o essa aqui- material dessa daí não tá rolando. Você tem que segurar sempre meio inclinado contra a luz, levemente contra a luz, Ok, porque aí nunca vai refletir a luz e a pessoa vai ficar tentando olhar o nome. Achei chique. Que é apresentador. não, olha só. Já sei fazer. E não pode segurar também mostrando o rosto. A audiência tá adorando isso que eu tô ensinando pra vocês. Eles estão pensando, por que esse programa não acabou ainda? Mas não pode tampar o rosto também. É verdade, tá? esse Então você, bilhete. quando estiver aí na sua rede social, fazendo algum merchan, é assim que faz. Viu, Pri? Quando você voltar, você Sim, já sei. já como sabe. fazer. Obrigado, eu adorei esse Obrigada, episódio. Obrigada, Foi muito bom. gente, Foi Bom. ótimo, foi ótimo. Feliz Dia dos Namorados pra você. Namorado. Valorize quem tá do seu lado. Coraçõezinhos, corações. Seja muito feliz e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Feliz Dia dos Namorados, meu amor! Um beijo! Vamos. Ei. A gente Dia dos pode Namorados, aproveitar. E olha o que a gente vai fazer. Feliz dia dos namorados. Só a gente que pode aqui. Então a gente aproveita. Tananana.
Tchau. Tchau, galera.